Um garoto sem muitas ambições na vida vivia seguindo sua rotina pacata. Entretanto, o aroma do alimento que estava cozinhando desperta o interesse de uma deusa, com isso a invocando nesse mundo. Fala amigos, é um prazer tê-los aqui. Eu sou o Note e estamos no anime The Last Summoner. Nesse mundo tudo tem um espírito, e aqueles que conseguem convocar esses espíritos são chamados de invocadores. Desde muito tempo atrás, as lendas sobre invocadores sempre tiveram seu lugar oculto na história, conseguindo invocar o solo, os mortos, as almas e até mesmo as próprias estrelas. Entretanto, lendas são apenas lendas, dessa forma chegando o dia que acabam ficando perdidos nas gerações e serão esquecidas por todos. Um dia um jovem colegial estava descansando na sombra de uma árvore junto com Miyaru, um gato que também estava no local. Seu nome é Adi, um rapaz de 16 anos de idade, estando no segundo ano do colegial, não ligando para notas ou relacionamentos. Seu maior sonho é encontrar um lugar tranquilo e abrir uma loja de CD. Enquanto esperava o sinal para atravessar a rua, algumas crianças estavam correndo ao seu redor. Uma delas acaba indo para a estrada antes do sinal abrir, mas ela é salva por Adi antes que o carro a atropele. Em sua casa ele reflete que tem boas habilidades com afazeres domésticos, principalmente cozinhar. O seu pai diz que um dia Adi se tornará o rei do lamen, o fazendo pensar que até Deus não deve resistir à sedução de sua comida. Após finalizar a preparação do prato, uma espécie de portal dimensional abre atrás dele, o deixando completamente espantado. Então do portal sai uma linda mulher de cabelos rosas, deixando Adi tão incrédulo com o que acabou de presenciar que deixa sua tigela de lamen escapar de sua mão. Mas para evitar um desastre, a mulher se transforma em uma versão reduzida de si mesma e impede que a tigela atinja o chão, e começa a devorar a comida como se não houvesse amanhã, alegando que faz centenas de anos que não comia algo tão delicioso. Ao ser questionada sobre sua identidade, a pequenina se apresenta como a deusa Dora, também conhecida por seus outros nomes, Hefestos, Afrodite, Atena, Hermes, Anese e por último Dora. Depois de ouvir a sua apresentação, Adi a joga pra fora de casa, se perguntando se estava alucinando por ter acordado muito cedo. Mas ao passar pela cozinha, Dora estava devorando a comida do caldeirão. Percebendo isso, o garoto a joga pra longe através da janela. Porém, atravessando a parede, a pequenina aparece novamente na sua frente. Ele então pergunta se ela é um fantasma. Dora nega isso, afirmando que é um espírito invocado. Como ela ainda estava com fome, ela devora praticamente todos os alimentos da cozinha, fazendo Adi a mandar de retro pelo vaso sanitário. Percebendo que esse encosto não vai o largar, o jovem serve um chá e lhe faz 3 perguntas. Quem é ela? Qual o seu objetivo e como poderia fazer para que ela fosse embora? Dora então explica que a mesma é um espírito invocado de muito tempo atrás, na Era Mítica, tendo ela 3 milhões de anos, explicando que aquela sua aparência alta e esbelta é a sua forma perfeita, e por consumir muita energia, agora ela estava no modo economia de energia. Ela segue dizendo que desde a antiguidade as pessoas ofereceram alimentos para rituais de invocação. Logo, ela não veio a esse mundo, mas sim foi invocada pelo garoto. Não engolindo essa história, Adi sai para ir à escola sem ouvir o resto da história. Na estrada, enquanto desejava que aquela coisa não estivesse mais em sua casa quando voltasse, a demente aparece chateada por ele ter saído sem ouvir toda a história. Ela então se segura na cabeça do garoto e alega que, como uma deusa, poderia realizar todos os seus desejos. Adi a joga debaixo do ônibus, mas ela reaparece na janela dizendo que pode lhe conceder um poder inimaginável, riquezas e até torná-lo uma celebridade. Por fim, ela faz uma sugestão para que ambos dominem o mundo lado a lado. Nesse momento ele diz que vai pensar no assunto e segue o caminho até a escola, enquanto Dora vai para outro lugar na garupa da moto. No meio da aula, Dora aparece na janela da classe. Espantado, ele rapidamente fecha a cortina, mas a pequenina surge atravessando sua carteira, pedindo para que eles façam um contrato. Irritado, Adi acaba soltando um grito na sala. Como resultado, acaba recebendo uma bronca do docente. Mas graças a isso, ele descobriu que somente ele consegue enxergar a pequenina. O rapaz então decide sair no meio da aula. Do lado de fora, ele recebe uma carta de amor de uma garota do mesmo colégio. Quando vai pegar o envelope, Dora surge toda animada com o gesto da menina. Porém, irritado, Adi joga sua mochila no chão e novamente grita para que Dora saia da sua frente. Entretanto, esse grito faz a menina pensar que foi rejeitada, por isso ela sai correndo derramando lágrimas, finalizando com
Dora dizendo que a Adi é um garoto muito agressivo. Mais tarde naquele dia, Dora estava cochilando debaixo de uma árvore, quando de repente o garoto aparece lhe oferecendo várias guloseimas, com o pensamento de que já que a invocou com comida, poderia mandá-la embora da mesma maneira. Observando essa cena, a pequenina começa a chorar, e triste ela afirma que um invocado que não assina o contrato e é abandonado por seu mestre está destinado a vagar sozinho como um fantasma, até que finalmente seja apagado da existência. Agora em sua forma normal, Dora, com lágrimas em seus olhos, fala que aceita sua decisão, porém como último pedido, ela pede para dar um passeio com seu mestre. Dessa forma poderia guardar essas memórias e elas a consolarão durante o seu tempo solitário. Enquanto eles caminham em uma praça local, a deusa afirma que esse mundo tem segredos. Usando seus poderes, ela faz com que o rapaz também consiga enxergar o mesmo mundo que ela. A mulher diz que na verdade todo mundo é especial, entretanto muitas delas não sabem como o mundo é de verdade, não conseguindo ver, ouvir ou sentir, apenas buscando a luz na imensa escuridão. Porém, aqueles que despertam o poder de invocar, chamados de invocadores, conseguem manipular tal energia. Aqueles que conseguem adquirem o poder para destruir o mundo, ou até mesmo salvá-lo. Ela demonstra isso segurando a mão do protagonista, com isso criando uma gigante mão de energia e arrancando a árvore do solo. A deusa por fim estende sua mão, perguntando se ele não quer explorar esse novo mundo com ela. Nesse momento, Adi estende o seu braço e, juntando os polegares, uma grande quantidade de energia envolve os dois. Agora, com o pacto formado, Dora volta para o seu modo de economia de energia e começa a festejar, dizendo que apenas o enganou com sua história triste, mas o jovem simplesmente aceita tranquilamente. Nesse momento, ela pula nas costas de Adi. Quando ele abre seus braços, asas de energia surgem em suas costas, e juntos eles dão um belo passeio pela cidade inteira. Porém, o que ele não esperava é que esse modo voo gasta muita energia. Devido a isso, eles acabam despencando dos céus. À noite em sua casa, eles estão curando seus machucados devido à queda de mais cedo. Entretanto, inesperadamente, a luz da casa é cortada. A pequenina então usa sua habilidade chamada Chamas, que explode acima de suas cabeças. Além de iluminarem o lugar, elas também têm propriedades curativas, por isso conseguirão se curar durante a noite. A Jane então pede por mais informações sobre ela e sobre os invocadores. Enquanto pensa por onde começar a história, Dora começa a ter lembranças perturbadoras do seu passado, onde combates e destruição tomavam conta de tudo. Devido a esse estresse traumático, ela simplesmente desmaia. Percebendo que ela caiu no sono, Adi decide não incomodá-la durante a noite, mas o que não esperavam é que estariam sendo vigiados dos céus. No dia seguinte, eles estavam relaxando na quadra, enquanto assistiam uma partida de basquete. Em um telão, a repórter informa que muitos cidadãos testemunharam um rapaz voando nos céus e que uma grande árvore foi derrubada no parque, deixando o protagonista perplexo com aquilo. Devido a isso, coloca seus fones de ouvidos para ignorar os pedidos de Dora. Nesse momento, uma espécie de planta carnívora aparece, devorando a demente por completo. Impossibilitada de sair sozinha, ela joga uma garrafa na cabeça de seu mestre, que fica furioso, mas surpreso com o que acabou de presenciar. A criatura corre o mais rápido que pode e Adi o segue indignado em alta velocidade. Dentro da planta, a pequenina avisa que o espírito invocado não tem a capacidade de usar seus poderes sem estar ao lado do seu mestre invocador. Adi quase consegue encurralá-lo, mas quando está prestes a fazer isso, a criatura dispara 2 folhas em seu rosto, fazendo ele dar de cara com a parede, enquanto a planta se esconde na multidão do colégio. Enquanto procurava, Adi é surpreendido por um brutamontes que surge em sua frente, dizendo que sua irmãzinha ficou muito triste por causa do que aconteceu no outro dia. Então, para demonstrar a determinação que a frustração lhe trouxe, ela realiza um teste de força, quebrando todas as telhas em um único golpe de karatê. Ao mesmo tempo que todos aplaudiam, Adi é contatado telepaticamente por Dora, que pede para que ele vá salvá-la. Devido a isso, ele sai correndo do local, fazendo a garotinha lutadora chorar novamente. Durante sua perseguição, ele acaba se confundindo e capturando uma garota que estava fantasiada de girassol. Por causa da telepatia, Adi percebe que a voz da pequena estava enfraquecida, mas graças ao som do ambiente, já sabe onde ela está, e correndo, ele chega ao local onde uma banda de rock estava se apresentando
tentando. Mesmo com sua presença mais perto, Dora já estava muito tonta e extremamente cansada. Como Adi não sabia onde ela estava, ele começa a divagar que, como ele não pode se livrar dela, se fugisse agora e a deixasse de lado, finalmente poderá ser livre. Incrédula com o que acabou de ouvir, Dora usa toda sua fúria e começa a golpear a planta carnívora com todas as suas forças. Dessa forma, Adi descobre onde a criatura estava e quando chega perto o suficiente, Dora recupera suas forças e consegue se libertar. E com o mais puro ódio, ela começa a espancar a planta como se não houvesse amanhã. Por causa disso, a criatura sai correndo até uma garota, descobrindo que aquele bicho na realidade é um ser invocado. Ainda furiosa, Dora desfere um soco na garota, mas quando estão prestes a colidirem, a jovem desaparece, sem deixar nenhum tipo de rastro. Intrigada, Dora pergunta ao seu mestre como ele havia encontrado aquela planta. Adi então explica que pessoas normais não conseguem vê-la, então quem tinha atacado seria um invocador, sendo assim o que restava era encontrá-lo. O garoto segue dizendo que como ficar muito longe de seu mestre, o espírito perde as forças, e como a planta estava correndo em círculos, a invocadora certamente estaria no centro. Ele complementa sua observação dizendo que aquela garota usava vestimentas feitas de tecidos caros, e também usava um brinco com o mesmo símbolo da escola na qual estudava. Ele é um brasão herdado por gerações pela família, pertencente ao Colégio Vendaval. A pequenina fica encantada com a inteligência e observação do garoto, porém ele tenta disfarçar dizendo que ela só chamou sua atenção porque é bonita. Enquanto isso, em um escritório, essa mesma garota conversava com o senhor, que estava bastante curioso sobre as habilidades do protagonista. Ainda no colégio, a jovem caminha pelos corredores, sendo admirada por todos por causa de sua grande beleza. Ela entra e deixa uma carta junto com uma rosa negra na carteira de Adi e se retira do local sem dizer nenhuma palavra. Seus colegas de classe que consideram a estudante como sendo uma deusa, abrem a carta e observam que se tratava de um convite para um lugar no meio da floresta, porém o garoto estava apenas focado na rosa negra. Com sua fama espalhada por toda a escola, todos os garotos da escola passam a segui-lo para ver o que vai acontecer. Porém, nesse momento, os cipós moviam-se por vontade própria, impedindo os meninos de prosseguirem com a perseguição. Por estar perdido no meio da floresta, as árvores criam um caminho para que Adi possa seguir em frente. Ao chegar no seu destino, ele percebe que a garota está admirando um campo de rosas negras, no maior estilo albáfica de peixes. Como os convidados já chegaram, a planta carnívora fala para que o protagonista entregue o seu espírito invocado. Caso contrário, as coisas ficariam feias. Adi então diz que agora Dora é o seu novo pet e por mais que ela tenha um apetite monstruoso, já havia criado sentimentos por ela e protegê-la era o seu dever como dono. A mulher então dá início ao combate, disparando uma rosa negra na direção do garoto e mesmo desviando, o seu rosto foi levemente arranhado. Então, usando seu chicote de vinhas no estilo Pokémon, ela começa a atacá-lo. Vendo que sua oponente está armada, Dora também começa a procurar por sua arma, conhecida como lâmina assassina. Enquanto Adi ganha tempo se esquivando dos golpes, sem querer perder tempo, a garota resolve usar 30% de seu poder e invoca uma árvore monstruosa, e seu alvo é a pequenina de cabelos rosa. Ela consegue se esquivar dos golpes, mas isso muda quando é presa pelos cipós. Com essa oportunidade, o monstro árvore decide esmagá-la. Vendo isso, Adi se joga na frente para protegê-la. Quando tudo aparentava estar perdido, Dora finalmente encontra as lâminas assassinas. Eles a usam para fazer um círculo perfeito na mão da criatura e assim se libertarem. Agora o contra-ataque se inicia. Quando um monstrengo desfere um soco, nossos heróis revidam com um punho de cristal, que destrói o braço da árvore gigante. Porém, ela não cai tão facilmente e revida com o outro braço, mas eles conseguem desviar graças às asas de cristal. Percebendo uma brecha, Adi usa as lâminas assassinas para retalhar a criatura. Para dar um fim nisso, o garoto pega impulso de velocidade e desfere um forte golpe, perfurando o monstro no centro de seu corpo, deixando Dora extremamente impressionada em ver como o jovem é descolado e também sabe técnicas de combate. Porém, Adi diz que isso não passa de habilidade culinária. Depois que a garota dispersa seu monstro árvore, Dora percebe uma oportunidade e avança com a intenção de eliminar sua oponente, mas ela é impedida
impedida por seu mestre, que avisa que não queria ser um assassino. Além disso, ele aponta para as costas de Dora, onde estavam mais 4 árvores monstruosas, seguindo dizendo que a garota estava pegando leve. A planta carnívora então avisa que Adi passou no teste, porém Dora havia reprovado por ser muito precipitada. Para escapar dessa situação de extrema tensão, a pequena deusa os convida para um jantarem, informando que seu mestre é um excelente cozinheiro. Ouvindo isso, a barriga da menina ronca, deixando todos de cara com aquilo. Naquela noite, na casa de Adi, todos fazem as pazes e se deliciam com uma boa refeição. Lá o espírito planta explica que existem pessoas boas e más dentre os invocadores, e cabe a ele e a sua senhorita derrotar os malvados. Do lado de fora da casa, nosso herói faz um questionamento que boa comida pode salvar o mundo. Agora, com certa intimidade, a garota finalmente se apresenta. Seu nome é Hannah, uma invocadora e a neta do diretor do colégio Vendaval. Com isso, ela se despede lhe entregando uma rosa negra, fazendo os dois espíritos pensarem que é uma declaração. Porém, o que eles não sabiam é que essa flor literalmente significa o fim de uma vida. Nesse momento, somos levados até um flashback, onde um homem e sua irmã estão aparentemente exaustos devido à fumaça, quando de repente o corpo do mais velho se transforma em vários corvos e desaparece do local. Em seguida, a menina acorda de seu sonho. Ao seu redor tinha vários gatos, incluindo Miarro, e ambas pulam do alto do prédio que estavam. Agora, na sala de aula, uma girafa aparece bem na frente de Adi e de seu pescoço alguns guaxinins fazendo algumas poses bizarras e causando confusão por toda a sala de aula. No corredor da escola, um bando de animais silvestres corre por todos os lados. Quando estão para sair do edifício, eles se deparam com um panda sentado na passagem, mas eles conseguem passar facilmente. Do lado de fora, um bando de girafas, pinguins, avestruzes e alpacas causavam ainda mais problemas. Ordenados pela garota do prédio, um batalhão de macacos invade o vestiário feminino, fazendo a maior algazarra. Na quadra de basquete, um gorila mostrava toda sua habilidade no esporte, enterrando a bola na cesta. No meio da cidade está ainda pior, pois os animais estão causando caos e destruição por onde passam. No noticiário, a jornalista informa que esses eram os animais que haviam fugido do zoológico, mas antes de continuar, ela é impedida por um corvo que a ataca no meio da transmissão. Vendo que a garota estava no meio dos animais, Adi se joga na intenção de salvá-la, deixando ela e os animais sem reação, já que ela era a líder dos bichos. No alto do prédio está Hannah e seu parceiro Planta Carnívora. Eles saltam do edifício e criam uma cortina de fumaça no chão. Aterrissando no solo, ela invoca cipós, capturando assim todos os animais. Ao ser questionada sobre o porquê soltou os animais do zoológico, ela diz que antigamente essas terras pertenciam a eles, mas os humanos a roubaram. Assim, tudo o que estava fazendo era devolver aos animais o que lhes foi tomado no passado. Devido a esse conflito de ideais, o combate tem seu início. Usando sua velocidade, a garota gato desfere um chute em Hannah, mas ela consegue defender com seu chicote. Porém, os ataques não cessam. Empolgada, Dora diz que irá se juntar ao combate, mas seu mestre avisa que só observarão por enquanto. Vendo que sua oponente é muito veloz, Hannah decide tomar distância e atacar com seu chicote, a agarrando com o cipó e a jogando com força no meio do concreto. Mas rapidamente ela sai da pilha de pedras e usa sua habilidade Olhos de Águia para prever os ataques de sua oponente e combina com a velocidade do leopardo para assim conseguir se desviar. A garota então materializa um gigante urso verde espiritual. Com sua força surreal, ela arranca parte do asfalto e a joga em sua oponente. Hannah, por sua vez, consegue defender e, com seu poder, invoca uma árvore gigante monstruosa. Usando o pedaço da pista, a criatura acerta o urso gigante, dando início a uma batalha de titãs. Enquanto a luta acontecia, Adi e Dora estavam narrando o ocorrido. Nesse momento, a planta carnívora entra na árvore gigante, dessa forma fortificando a criatura, criando mais 2 braços em seu corpo. Com isso, o urso recebe uma enxurrada de poderosos socos, logo mais sendo abraçado e esmagado completamente. Enquanto os narradores achavam que era o fim, cada um dos fragmentos do urso gigante cai no chão, assim dando início a uma alcateia de ferozes lobos, que pulam na árvore e começam a devorá-la. Percebendo os danos acumulados, Hannah fortifica a árvore titã, dando a ela uma forma perfurante, transformando os seus braços em brocas que começam a retalhar toda a alcateia. Depois de observar esse confronto brutal,
Adi percebe que Miarro estava muito ferida e debilitada. Agora, todos os fragmentos se juntam, tomando a forma de uma gigante serpente, que envolve o Titã inteiro e consegue arrancar um de seus braços. Percebendo que ambos cairão se esse combate brutal continuar, Adi e Dora entram no meio do combate. Usando as correntes espirituais, eles conseguem encerrar aquele combate, imobilizando ambos os combatentes. Seguindo na direção do animal, Adi diz que na verdade, Miarro é o verdadeiro invocador, e a garota gato na realidade era o espírito invocado. Enquanto cuidavam das feridas do felino, o garoto diz que eles só enxergam a luta na sua frente, mas não conseguiu ver além disso. E mesmo que ela tenha causado todo esse alvoroço, Miarro provavelmente tem um motivo para tal. Em um flashback, ela lembra no dia que conheceu Adi. Ela estava muito ferida e mesmo demonstrando bastante resistência, o rapaz curou de seus ferimentos, sempre mostrando um sorriso no rosto, sendo nesse momento onde ganhou o nome Miarro. Agora no presente, Dora avisa que assim tudo estava resolvido, sendo esse um final feliz. Entretanto, a planta carnívora e sua senhorita não aceitaram essa situação. Após a interferência de Adi, o garoto fala que ficará com a gata até que ela esteja totalmente recuperada. A planta carnívora tenta se aproximar do menino, mas é impedido por Dora, que diz que poderiam resolver isso com uma conversa, e que além do mais não estava a fim de maltratar os mais fracos. Ouvindo essa resposta arrogante, Hannah recolhe seu monstro árvore e vai embora, dizendo que Adi logo deverá escolher de qual lado quer ficar. Mais tarde no noticiário, é dito que todos os animais que fugiram do zoológico foram finalmente capturados. Miarro explica ao garoto que todos os tipos de animais podem ser invocadores, e que antigamente conheceu um mamute, uma tartaruga gigante e até mesmo um gambá, todos eles sendo invocadores de espíritos. Além disso, seu irmão mais velho também é um invocador, mas no momento está desaparecido. Ela diz que enquanto estava o procurando, chegou na cidade, onde acabou se ferindo, e no momento que estava sem forças, Adi a salvou. Ao ser questionada do porquê fez algazarde mais cedo, a garota gata explica que aparentemente seu irmão está evitando e não está conseguindo achá-lo. Por isso pensou que se fizesse um alvoroço na cidade, ele poderia notá-la. Adi entende a situação e diz que cuidará dela até que possa achá-lo. Mas enquanto isso, acima deles, o irmão de Miarro estava os vigiando, em volta de vários corvos. Então o dia se passa, e naquela tarde, enquanto as garotas estavam se enfrentando em um jogo de videogame, a campainha da casa toca, e quando Adi abre a porta, se depara com vários espíritos de terno, que por ordens de Hannah, vieram convidar o garoto para um jantar em sua mansão. Adi tenta recusar o pedido, mas acaba indo por livre e espontânea pressão. Ao chegarem na mansão, Dora fica admirada com a vastidão daquela propriedade e pergunta se o mestre do lugar é Bruce Wayne. Nesse lugar, espíritos são usados para tudo, como câmeras de seguranças, cercas elétricas, jardineiros e até mesmo cozinheiros. Vendo todos esses espíritos, eles questionam quantos invocadores moram na mansão, mas Hannah explica que é somente um e logo poderão encontrá-lo. Ao entrarem na casa, se deparam com a estátua de uma mulher com asas angelicais. Segundo a planta carnívora, ela é a líder dos guardiões. Enquanto subiam as escadas, Adi ouve a voz da estátua chamando seu nome. Em seu consciente, ele consegue ver uma bela mulher de cabelos loiros o chamando, mas antes de ir ao seu encontro, ele é acordado por Dora, que pergunta o que aconteceu, mas o garoto diz que não foi nada. Chegando na sala de jantar, eles conhecem Arlan, o mestre da mansão e o líder da família Rosa Negra. Dora pensa que ele é apenas um velhote comum, mas sua perspectiva muda rapidamente quando Arlan usa sua aura esmagadora para fazer os três convidados se sentarem. Em seguida, conta uma pequena história. Segundo a lenda, a fonte de todos os espíritos é um único cristal, conhecido como um deus, mas também temido como um demônio. Durante muitos séculos, os invocadores humanos travaram inúmeras guerras para obter esse cristal. Os invocadores são divididos em duas facções: os guardiões, que usam o poder da natureza para tentar manter o equilíbrio do mundo, e os destruidores, que tentam roubar o poder da invocação para cometer diversas atrocidades para dominar o mundo. Todos os invocadores têm que escolher entre luz e trevas, e questiona qual lado o garoto escolherá. Nesse momento, Dora diz que prefere o lado dos Vingadores, e Miarro a Liga da Justiça. Adi diz que seus pais sempre diziam que não há futuro em negócios incertos. O velhote diz que sabe tudo sobre o garoto, principalmente que seus pais o abandonaram quando tinha 5 anos de idade, e que tinge seu cabelo de azul, escondendo seu loiro natural, e que além disso afirma que Adi guarda uma foto de seus pais em sua carteira.
Dora, por sua vez, diz que o velho é muito bom em atuação e pega a carteira do seu mestre para confirmar se realmente é verdade. Depois de sacudir a carteira, a foto cai e eles percebem que é tudo verdade. Arlan fala que também sabe que Miarro está à procura de seu irmão, porém agora ele é um criminoso mundialmente procurado, fazendo parte do grupo de assassinos dos Destruidores. Mas essas informações foram demais para nossos heróis. Arlan pergunta se eles não querem passar alguns dias com ele nessa mansão. Dessa forma poderia ensiná-los sobre a história dos invocadores e tudo o que quiserem saber. Dora diz que não poderiam, pois Adi tem que ir para a escola. Dando gargalhadas, o velhote diz que o garoto pode faltar à vontade, afinal ele é o diretor do colégio. Após o término da conversa, a comida finalmente é posta à mesa e todos apreciam o banquete, principalmente a pequena deusa. Nesse momento, uma espécie de fenda abre nos céus e dela algo é jogado na direção da mansão, mas antes que pudessem ser atingidos, Arlan consegue reduzir os danos com um soco envolvido com aura. Vendo que se trata dos Destruidores, o mestre do castelo decide enfrentá-los. Usando seu punho envolvido por fogo, ele incendeia seu oponente, mas por não ter muito efeito ele decide congelá-lo, e em seguida desfere um soco imbuído de eletricidade. Percebendo que será perigoso, ele manda as crianças fugirem e faz a sua neta prometer que vai proteger Adi a todo custo. Com a colisão dos poderes, eles são jogados até o jardim e observam que ele está completamente destruído. Lá observam que todos os espíritos estavam sendo eliminados por uma mulher utilizando armas de fogo. Furiosa, Hana tenta atacá-lo utilizando seu chicote de cipó, porém a mulher consegue desviar e desfere um projétil que atinge de raspão o rosto da garota. Em seguida, ela produz algumas granadas, explodindo todo o local. Se levantando depois do impacto, Adi percebe que as garotas ainda estavam lutando. Enquanto isso, Miarro estava em choque em finalmente encontrar seu irmão, que sem nenhuma piedade elimina todos os espíritos seguranças e o espírito cozinheiro com extrema facilidade e sem nenhuma piedade. Miarro se aproxima dele para questioná-lo, mas sem pensar duas vezes, ele dispara seu poder perfurando a cabeça da sua própria irmã. Vendo isso, Adi parte rapidamente para atacá-lo, mas no momento do impacto, ele é colocado em uma ilusão de quando era mais novo, onde era abraçado pelos braços gentis e calorosos de sua mãe. Mas esse sonho maravilhoso se torna uma aberração, quando sua mãe se transforma em uma criatura medonha. Enquanto isso, na mansão, Arlan está dando uma surra unilateral em seu oponente, o golpeando sem nenhuma piedade. No jardim, Hana é gravemente ferida no combate e de sua sombra surge uma ninja que coloca sua Kodachi no pescoço da garota e logo em seguida ceifa sua vida. Percebendo isso, Arlan usa sua onda de cura para parar o sangramento de sua neta. Aproveitando essa distração, seu oponente ataca utilizando punhos de eletricidade, mas o mestre consegue revidar com seu poder congelante. Vendo que ele está impossibilitado de usar suas mãos, o irmão de Miarro desfere um golpe fatal em X, e para finalizá-lo, a mulher das armas perfura a cabeça de Arlan com um tiro. Em um último ato de subjugar seus inimigos, o velhote libera toda a sua energia restante, a manifestando da forma de um poderoso monstro gigante, conseguindo dominar e enfrentar seus oponentes. Nesse momento, o chefe dos Destruidores aparece e consegue absorver toda a energia espiritual que ainda restava em Arlan. Dessa forma, dando um fim à sua vida. Mesmo sabendo que ainda restavam sobreviventes, seu objetivo já havia sido cumprido, por isso decidem ir embora. Na casa de Adi, no dia seguinte, é dito no noticiário que o Castelo Rosa Negra foi completamente destruído. O proprietário e seus familiares não foram encontrados. Dora fica completamente irritada, afinal foram humilhantemente derrotados e nem sequer conhecem o inimigo. Adi diz que além de não terem nenhuma informação sobre eles, a diferença de poder é muito grande. Desse jeito, a chance de vitória é zero. Entretanto, achou uma pista. Imagens do combate foram upadas na internet, onde uma transmissão estava mostrando o combate em tempo real. Quem postou isso foi um garoto chamado Stan. Ele tem um mangá intitulado Invocador Amoi, onde é contado detalhadamente a rotina de um invocador. Como ele tem mais informações, Adi decide fazer dele seu aliado, para que assim possam enfrentar os Destruidores. Ao ser questionado de como vão achá-lo, o garoto diz que Stan irá fazer uma sessão de autógrafos, e que eles vão ao seu encontro, enquanto a Bola Verde toma conta de Hana, que segue desmaiada. Em um trem em movimento, Stan usa seu celular para forçar sua parada, para que possa descer na estação que deseja. Em uma máquina de bebidas, ele pega uma latinha de refrigerante. Não satisfeito, o preguiçoso muda a rotação da escada rolante para que não precise subir pelas escadas.
Do lado de fora, ele não gosta do que está sendo transmitido nos painéis, por isso decide mudar para a divulgação de seu mangá. Então ele finalmente chega no seu stand para iniciar a sessão de autógrafo de seus exemplares. Nesse momento a Adi aparece, elogiando os quadrinhos e acaba comprando todos os exemplares. Como forma de retribuir essa generosidade, Stan pergunta por qual objetivo Adi ter vindo de tão longe. O tapado fica de cara por seu disfarce obviamente sem falhas ter sido descoberto, além de saber que Dora estava dentro da lata de lixo e Miarro estava em cima da árvore. Stan fala que sabia de tudo desde o início. A pequenina o ameaça para que ele lhe diga todas suas informações pessoais, e o garoto responde todas elas, incluindo seu tipo sanguíneo e seu RG. Quando Adi pergunta qual sua habilidade, Stan diz que é ótimo com o celular. Dora, por sua vez, diz que ele parece um personagem fracote. Ouvindo isso, Stan solta várias informações sigilosas, dizendo que Steve Jobs era um invocador e que no dia da invasão da mansão Rosa Negra, o grupo de destruidores não eram 5 pessoas, mas sim 7. Enquanto bisbilhotavam o celular de Stan, um míssil é lançado na direção deles. Com seu celular, o garoto Made consegue ver que no total são 4 inimigos desconhecidos. Não tendo escolha, eles decidem correr o mais rápido possível. Enquanto fugiam desviando dos disparos, Stan é questionado de quem está o perseguindo. Ele diz que tem muitos inimigos como traficantes mexicanos, CIA e a máfia italiana, mas esse é o preço que paga por ser habilidoso demais. Olhando para trás, eles percebem que estão sendo perseguidos por robôs atiradores. Stan então usa seu celular e avisa para todos pularem da ponte. Nesse momento, eles são pegos por um carro e seguem fugindo em alta velocidade. A analisar os robôs, descobre que são espíritos máquinas, e essa marca significa que pertence aos destruidores. Dentre os mesmos, eles obedecem à moça das armas. Um dos robôs acerta o pneu do carro, o fazendo-se descontrolar na pista. Miarro e Dora tentam atingi-lo com seus poderes, porém é inútil perante a velocidade dos robôs. Stan então conecta seu celular com um poste, assim eletrocutando e destruindo uma das máquinas. Os robôs restantes se aproximam do carro e começam a disparar diversos projéteis contra o veículo, mas Adi consegue proteger todos usando seu escudo sagrado. Nesse momento, os robôs disparam mísseis, destruindo a estrada na frente deles, os fazendo cair em queda livre. Mas usando as asas de cristal, Dora impede que todos caiam junto com o carro, entretanto não consegue segurá-los por causa do peso. No chão, cercados pelos robôs, Stan aperta um ícone no celular, então do nada surge um caminhão que acerta os robôs no maior estilo possível. Enquanto estavam distraídos, mísseis destroem completamente o caminhão. Nesse momento, o celular de Stan se transforma em um controle de videogame, e os estilhaços do caminhão se juntam formando um guerreiro Transformer. Em meio aos disparos, ele avança esmagando o segundo robô com um único soco. Já o segundo tem o seu núcleo de energia arrancado e esmagado. Por fim, o último tenta fugir, mas logo é capturado e eliminado na maior pose de campeão. Antes que pudesse comemorar, percebe que um dos tiros acertou o tanque de gasolina e o Transformer explode jogando Stan para longe. Vendo ele no chão, Adi percebe que ele é o mesmo garoto que o convidou para o clube no dia do festival da escola. Adi então pede para que o Quatro Olhos se torne seu aliado, pois precisava de ajuda. Caminhando, sendo iluminados pelo sol da tarde, Stan diz que o mundo material é muito tedioso, mas se ficar com o grupo, pode ser que as coisas fiquem mais interessantes. Dentro do motorhome otaku, com coisas otakas e um garoto claramente otaku, Stan explica que os destruidores têm roubado o poder dos espíritos. O gráfico mostra que as invocações dentro da cidade eram baixas, mas a partir do dia 17 de março, houve um pico alto e o surgimento de várias energias, como se todos eles tivessem despertados de uma vez. Adi fala que no dia 17 de março, invocou Dora para esse mundo. Quando questionada sobre sua identidade, a deusa tenta se forçar a lembrar, porém Stan diz que encontrarão a resposta no castelo Rosa Negra que foi atacado. Chegando lá, o Quatro Olhos usa seus poderes para escanear todos os destroços. Ao encontrar o espírito câmera, ele o analisa e, usando seus poderes junto com essa memória, consegue reconstruir a cena do crime antes dela acontecer em um holograma. O primeiro, que veio por um portal, possui o codinome Brutal, tendo ele o elemento terra.
Dentro do portal, Stan observa que essa fenda era obra de um invocador dimensional. Na segunda onda de ataque, a Mulher das Armas tem o codinome de Chamas e possui o elemento Fogo. O irmão mais velho de Miarro possui o codinome Corvo, sendo um invocador de animais, assim como sua irmãzinha. Ao saber que Adi teve um pesadelo quando desmaiou durante o combate, Stan mostra que esse é um dos destruidores que estavam ocultos e que manipulou a sua mente. Seguindo em frente, ele diz que o inimigo que saiu das sombras e atacou Hana tem o codinome de Sombra. Sua especialidade é derrotar seus inimigos com um único golpe. Por último, o homem que eliminou Arlan. Ele é o líder dos Destruidores, podendo não só absorver espíritos invocados, como também a alma dos seres humanos, sendo um verdadeiro deus da morte. Segundo Stan, o objetivo de seu ataque estava escondido naquela cratera. Após escorregarem e chegar no fundo do buraco, Stan reconstrói a cena do que antes tinha naquele local. Nessas fileiras de estantes estavam inúmeros espíritos selados, todos juntados em segredo pelos guardiões que faziam parte da família de Hana. Mas todos foram roubados naquela noite fatídica. Adi acha uma pedra diferente das demais. Após escaneá-la, o Quatro Olhos descobre que essa é a parte do Homem-Pedra que se quebrou na luta contra o velho Arlan, e conseguiu detectar uma partícula de um cheiro específico vindo dela. Ao cheirá-la, Miarro alega que se trata do lírio da aranha vermelha. Pesquisando em seu celular, Stan descobre que o lugar mais próximo com essa flor fica na Floresta da Pedra, a 300 km de onde estão. Por isso decidem enxergarem com seus próprios olhos. Amigos, o que eles encontrarão na Floresta da Pedra, porque os pais de Adi o abandonaram quando ele completou 5 anos de idade. Qual o misterioso passado de Dora? Se quiserem a continuação dessa jornada, deixe aqui embaixo nos comentários. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!